Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol Pessolato, eu sou astróloga e sacerdotisa. E no vídeo de hoje você vai conferir todas as previsões astrológicas para o mês de abril. Bem, meus amores, seguinte. Nesse vídeo eu vou colocar para vocês, vou pontuar todas as previsões que vão acontecer, todos os aspectos astrológicos, todas as mudanças astrológicas que vão ali, acontecer dentro desse mês de abril. E é muito importante, vocês entenderem isso para já se prepararem, Se você ainda não viu, também tem um vídeo falando sobre a previsão do baralho cigano, as energias também correntes aí do baralho cigano para cada ascendente. Então você também confere aqui no meu canal, tá? E nesse vídeo a minha intenção realmente é trazer a questão mais astrológica, as ideias, os pontos mais astrológicos, porque o mês de abril vai ser um mês aí com bastante acontecimento, também de atenção. A gente passou pelo mês de março, que foi um mês assim de muitos acontecimentos, e nesse mês de abril também a gente tem aí algumas mudanças. Temos também a finalização de Vênus e Mercúrio retrógrado, então voltam ao seu movimento direto, o que dá uma tranquilidade, porém ainda a gente tem assim alguns acontecimentos que impactam diretamente aí a galera, nós como sociedade como um todo, tá bom? Então bora lá! Dia 4 de abril nós temos aí dois sextis, O primeiro a gente tem Saturno com Urano, depois a gente tem Marte com Urano e a gente tem um trígono de Marte com Saturno, que nos fala sobre movimentos diferentes, oportunidades, acontecimentos. A gente costuma falar que quando envolve Urano, nada é uma coisa muito bem organizada, tá, gente? Com Urano, assim, ele não funciona muito bem na questão do aviso ali, da situação muito certinha, organizada. Não funciona. Com Urano ele traz possibilidades, E esses dois sextis, eles fazem com que a gente se jogue nesse mundo de novos projetos, de novas ideias, envolvendo Marte, faz com que a gente ali tenha iniciativa, um poder de movimento diante de novas situações que aparecerem, Seja dentro de questões mais pessoais ou até mesmo projetos profissionais, na vida como um todo, A gente tem também Marte, onde faz também esse trígono com Saturno, que traz essa possibilidade também de estratégia, de persistência sobre algo que nós queiramos, mas é um movimento muito positivo, Geralmente sextis e trígonos traz essa ideia mais positiva de movimento para que você possa desenvolver melhor as suas coisas. Então, digamos assim que é um dia muito produtivo, mas lembrando que essa produtividade ela não vai vir de uma forma só ali planejada, vai vir também diante de situações e contextos que acontecerem justamente para você colocar as suas ideias, muito mais para jogo. Dia 6 de abril nós temos aí, dando continuidade nessa questão de produtividade, a gente tem aí um sextil entre Sol e Júpiter e também nós temos um trígono entre Vênus, que está retrógrada, junto com Marte. Então é um dia também muito bom, gente. É um dia também que fala pra gente sobre oportunidade, sobre crescimento, expansão, uma vontade de a gente se jogar nas nossas ideias, Sol em Áries, Júpiter em Gêmeos, fala sobre nossas ideias, fala sobre a gente deixar nossa mente muito mais ativa para a realização daquilo que a gente queira. E aí a gente tem Vênus junto com Marte, que fala sobre a gente se movimentar de acordo com aquilo que nos pega emocionalmente, Aquilo que faz realmente nosso coração pulsar. Também fala sobre a questão relacional. Vênus com Marte fala sobre aquilo que a gente ainda está no processo, analisando, entendendo certas situações que precisam pôr pontos nos is aí nas nossas relações, sejam sociais ou afetivas, mas que traz uma energia muito favorável para a resolução. É como se a gente estivesse realmente no ímpeto de realizar aquilo que tem sentido para a gente, que também beiram os nossos projetos profissionais. Então também é um dia também de crescimento, de prosperidade. Sol com Júpiter faz, a gente tem essa energia muito de brilho, de realização energética, espiritual. Então se você tiver entusiasmo, se você tiver a sua verdade muito perto de você, porque Júpiter fala sobre isso, a sua realização sobre a sua verdade, tudo tende aí a ser muito perfeito, muito maravilhoso, tá bom? Aproveite a energia desse dia. Dia 7 de abril, acho que é o dia que todo mundo tá esperando, porque Mercúrio, gente, fim de Mercúrio retrógrado, volta ao seu movimento direto, e aí a gente também tem uma conjunção de Vênus com Saturno, ou seja, nossos objetivos muito bem esclarecidos, obrigado, Mercúrio direto faz com que a nossa mente ela esteja muito mais organizada de acordo com aquilo que a gente quer. Então a gente fica muito mais focado, muito mais direcionado. E essa energia de Vênus e Saturno faz com que nós estejamos também muito no foco das nossas realizações mais pessoais, digamos assim. Então, por exemplo, na questão amorosa, a gente sabe que a gente quer, A gente tá ali no nosso propósito de crescimento. Se você já tiver dentro de uma relação, o seu propósito de crescimento. Se você não tiver, se estiver aí solteiro ou solteira também, é um momento onde você olha pra si e fala, cara, é isso que eu quero da minha vida, não vou exigir menos, não vou querer menos, vai ser isso e pronto.
Então, é uma energia muito favorável, tá bom? Para também ganhos, né, financeiros também, porque Vênus com Saturno fala sobre a responsabilidade financeira e também de você ter ali, né, uma organização muito mais tranquila em relação aos seus ganhos e também, gente, ao bem-estar, tá? Como a gente tá com o final aí, né, de Mercúrio retrógrado nesse dia 7, então também a importância de você cuidar do seu corpo, do seu bem-estar, da tua mente, também ter uma pausa, saber os momentos certos de relaxar, de parar ali, de ficar se estressando e se irritando com tudo ou tentando fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. É um ótimo momento para você também organizar a tua vida e falar, cara, eu preciso, né, ficar bem nesse contexto aqui e cuidar de si, tá bom? Dia 8 de abril, nós temos aí um trígono entre Marte e Nodo Norte. Isso é maravilhoso, gente, porque isso faz a gente focar no nosso propósito de vida. Energia sobre o nosso propósito de vida. Nodo Norte é aquilo que a gente veio fazer nessa vida, né? Quanto mais a gente tenta, às vezes, fugir daquilo que a gente sente que é o caminho, ou a gente tenta ficar ali ainda vibrando em energias que a gente viu que são ciclos repetitivos, menos a gente prospera. Eu não digo só de dinheiro, eu digo de felicidade, né? Então esse trígono entre Marte e Nodo Norte, ele facilita esse caminho para a gente realizar aquilo que a gente quer, que a gente esteja sentindo a necessidade e a importância de pulsar nosso coração, nossa alma, né? Então não é só realizar por realizar, é realizar diante daquilo que você quer, do propósito, essa sou eu, é isso que eu quero e vamos embora, e mesmo que seja uma zona desconhecida, vamos tentar ali seguir uma nova linha para conseguir alcançar o que a gente quer. Tem uma questão muito espiritual aqui, né? Então é muito trabalhar sobre a sua vibração espiritual, entender o seu caminho de vida, ouvir ali a sua espiritualidade, seus guias, de tudo que foi falado e também traçar um novo curso, né? E a gente tem também um sextil entre Vênus e Urano que fala também sobre novos caminhos amorosos, né, oportunidades amorosas. Um sextil ali com Urano, ele fala sobre mudanças, novos passos, até mesmo situações que possam aparecer para que você reorganize, mas também fala sobre criatividade dentro da vida amorosa, a liberdade a dois, né, de ambos estarem em uma conexão muito mais focado ali no bem-estar de ambos e não necessariamente às vezes só junto, tá? Mas também ali, cada um tendo a sua individualidade, mas fala sobre trazer ali um lado mais jovem, né? Mais gostoso, mais livre para a relação de uma forma geral. Carol, eu tô solteira, o que que eu faço? Um ótimo momento para você conhecer pessoas, tá? Conversar com gente diferente, estar ali em grupos, contato com pessoas, para você, inclusive, sair ali da linha, às vezes, de conhecer pessoas iguais e também se dar a oportunidade de gente nova, tá bom? Então, é uma ótima posição também para você estar ali em contato com novas pessoas, inclusive, para desenrolar na tua vida amorosa. Dia 12 de abril, gente, vamos lá, temos bastante coisas aqui, hein? Eu sempre anoto tudo certinho para falar tudo corretamente para vocês. Ó, a gente tem lua cheia em Libra, então lua cheia em Libra intensifica o quê? A energia das nossas relações. Estamos falando de relacionamento o tempo inteiro aqui. Energia das nossas relações. Potencializa aquilo, né? Aquela nossa busca emocional dentro das nossas relações. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa desenvolver emocionalmente para ser atendido. Temos aí também Vênus ficando no seu movimento direto, ou seja, fim de Vênus retrógrada, então ela já volta para um movimento mais de clareza sobre aquilo que busca dentro das relações. Temos uma conjunção de Sol e Quirón que faz o quê? Que a gente busca a nossa cura, né? Busca olhar para dentro da gente, até mesmo a nossa cura perante ao outro. Não o outro sendo a nossa cura, mas nós entendemos aquilo que a gente precisa se curar, que talvez às vezes o outro nos mostrou, ou através de uma relação com o outro, isso fica muito mais evidente e faz muito esse processo de cura ele ser muito maior, né? Então é como se eu entendesse através do outro as minhas dores, buscasse um equilíbrio sobre isso, o entendimento sobre quem eu sou, a troca com o outro facilita também essa cura, eu e ele, e ali eu entendo exatamente qual o caminho que eu devo tomar para resolver alguma coisa que está mal resolvida dentro de mim, tá? E a gente também tem um trígono de Mercúrio com Marte, que aí é onde impulsiona também essa vontade, né? Essa coisa de quero fazer acontecer, tô percebendo que tem coisas dentro de mim que não estão legais, então eu quero movimentar isso para um melhor passo, uma melhor fase, sem medo, né? Sem algemas. Então, dia 12 de abril é um dia muito importante, né? Que eu falo sobre a sua troca com o outro. E não tô falando só de vida amorosa, tá, gente? Tô falando de um todo. Pode ser social, relacional, assim, de uma forma mais amizade também, se você sentir. Mas traz muito esse contexto do quanto que o outro vai se tornar importante. As suas relações se tornam importantes dentro do seu processo de cura, né? Fazendo com que você se enxergue também no seu individual.
Às vezes o outro pode vir com alguma coisa que meio que te incomode, mas ao mesmo tempo ele faz ali a parte do processo de cura, né? Algo que o outro me disse, toque em mim e faz com que eu também modifique coisas que eu tô sentindo que não valem mais ser iguais, tá? Então é um movimento muito grande, porém que envolve outras pessoas. Dia 13 de abril nós temos aí, ó, gente, uma conjunção acontecendo entre Sol e Quíron. Então, que nem eu tô falando do processo de cura, ainda se intensifica no dia 13, porque Sol e Quíron fala sobre o nosso processo de olhar para as nossas dores, aquilo que precisa realmente curar. E a gente vai estar tendo aí uma lua cheia fazendo oposição, né, essa conjunção de Sol e Quíron. Então, essa lua cheia em Libra, ela fala ainda sobre esse input, né, essa necessidade da gente tentar reconciliar com pessoas que talvez nós não estejamos bem, ou certas situações que nos machucaram, a necessidade da gente reorganizar as nossas dores, sejam dentro da nossa relação afetiva, ou seja no nosso contexto geral, social, mas fala sobre essa importância também de ver aquilo que, não, eu não quero mais viver isso daqui, eu quero passar à frente, eu quero dar um novo passo na minha vida, eu quero seguir aí um novo curso, transformando também aí nessa sua reavaliação de reconciliação, né? A possibilidade de reconciliações. Bem, dia 16, gente, o Mercúrio ele volta para o signo de Áries, né? Ele ficou no seu movimento retrógrado, chegou ali até Peixes e agora ele volta para Áries e fica direto em Áries. Então, nossa cabeça tá o quê? Muito mais direta, muito mais focada, muito mais organizada, querendo ir atrás daquilo que a gente quer. Mercúrio em Áries fala sobre até mesmo aquele lado mais competitivo, de mais liderança, de indo à frente, com a mente muito mais ativa, só que já entra fazendo ali uma conjunção com Netuno em Áries, né? Então, essa conjunção de Mercúrio e Netuno dá muito insight, muita intuição, tá? Alguns pontos, obviamente, né, quando envolve Netuno, tende a trazer ali umas coisas muito mais nebulosas, de não conseguir entender melhor as coisas como são, no sentido, às vezes, mais de confusões emocionais que possam acontecer. Porém, como a gente tá falando de uma conjunção, eu não vejo tão negativo esse aspecto, né? Eu vejo um momento, assim, de você ter muito mais intuição para poder ter sacadas. Você pode ficar muito mais empático, então às vezes ajudar as pessoas, sabe, ter aquela força na comunicação de ajudar, de aconselhar, de auxiliar, muito mais criativo também, uma mente muito mais criativa, né, trazendo também aquele lado da ilusão, de fantasia, de ai, que eu vou pegar isso aqui, vou resolver isso daqui. A mente ela fica muito mais forte do que antes. Porém, essa energia também possibilita você de levantar pessoas, ajudar pessoas, sabe? Encorajar pessoas. Então é uma posição assim muito favorável para todas essas questões. Dia 18 de abril a gente tem aí Marte, né, retornando a Leão. Então, quando a gente tem Marte e Leão, fala muito sobre a nossa expressão pessoal, a nossa autenticidade, né? A gente indo atrás daquilo que a gente quer com força mesmo, né? Botando ali a nossa personalidade em jogo. Então, quanto mais autenticidade você tiver, quanto mais foco em você, nos seus desejos, naquilo que te dá prazer, naquilo que faz seu coração pulsar, seja de uma forma de objetivo de vida, seja na sua intimidade, melhor, né? Marte e Leão, ele fala sobre a gente olhar para quem nós somos com amor, com vontade, sabe? E botar isso para jogo, não ficar ali se permitindo só as suas ações de uma forma muito mais, né, focada em só sentimento. Fala sobre a sua verdade, sobre a sua vontade, sobre a sua realidade de quem você é. E quando eu falo expressão, eu digo até mesmo de você não ficar se escondendo. Ah, se eu falar desse jeito pode ser que eu não, né, as pessoas não gostem de mim. Amor, Marte e Leão é assim, haja de acordo com o que você é. Assim você vai conseguir realizar da melhor forma seus objetivos, tendo os resultados que você tanto deseja, tá? Essa é a energia focada, assim, a energia mais forte de poder de Marte e Leão. Dia 19 de abril a gente vai dar adeus à temporada ariana, vamos mandar um beijo, chamar o povo de Touro, porque às 16h56 o Sol ingressa no signo de Touro, e aí é onde a gente começa a focar mais na nossa estrutura, no nosso conforto, no nosso bem-estar. Então o Sol em Touro fala sobre o nosso caminho, sobre a nossa realização pessoal, material, sobre aquilo que pra gente é aquilo que a gente quer construir, aquilo que a gente quer alcançar, né, mais foco. E a gente também tem nesse mesmo dia um trígono entre Marte e Netuno, que facilita também esse contexto mais voltado para o bem-estar, para a realização pessoal, que fala muito sobre um dia de você estar consigo, né? Marte com Netuno fala muito sobre a sua energia voltada para si, né? Para o seu bem-estar, para suas vontades. Também é um dia que fala sobre insights, um lado mais intuitivo, né? Fala muito sobre a sua força focada naquilo que para você é real. Embora Netuno tenha uma coisa que às vezes é assim, ele age de uma forma não muito bem
clara, né? Ele tem esse receio aí muito maior às vezes sobre a realidade ou não, mas quando a gente tem um trígono, ele facilita ali uns movimentos, tá? Então essa entrada de Sol e Touro e esse trígono de Marte e Netuno fala, ó, vamos tentar reorganizar melhor para entender o que é melhor para si, o que faz realmente ali bem para você. Se preciso for, tire um descanso, foca, realiza, organiza suas ideias, que assim vai facilitar muito mais as suas ações a partir disso, tá? Então, nada de ação muito rápido. Sol em Touro não é aquela coisa de Áries, né? Que pá, vamos fazer, vamos acontecer. Não. Né? Sol em Touro, ele fala sobre a gente ter objetivo, passe cautela, mesmo que a gente tenha que dar uma descansada, que é bom de Touro, aqui ó, uma relaxada, para poder tomar decisões, né, muito mais sérias e consistentes. Seguinte, gente, a partir do dia 20 de abril, a gente tem aí alguns acontecimentos, né, onde fica mais tenso, digamos assim, o mês de abril. A gente tem, inclusive, uma quadratura, né, em T, que a gente chama, onde vai envolver aí muitos planetas explosivos, onde mexe muito com a questão de controle, de disputa de poder e que vale atenção, tá? Vamos lá, vamos por partes primeiro, vamos falar do início, né? Dia 20 de abril a gente tem uma conjunção entre Vênus e Nodo Norte, que fala sobre as nossas vontades, o nosso propósito novamente, falando ali sobre a nossa energia de querer fazer acontecer as coisas, de mudar nossos cursos, de focar no lado mais espiritual, da nossa verdade, daquilo que a gente busca de crescimento, né? A gente tem também Vênus fazendo um sextil com Urano, falando sobre nossas relações, né? Sobre a questão da onde a gente precisa também dar uma movimentada, dar uma enxergada, até mesmo trazer de novo a questão da liberdade, do foco em relação àquilo que faz bem para os dois, né? Seja ali de uma forma do lado mais individual, até mesmo do contexto em parceria, mas a importância de você identificar as necessidades alheias e também novas oportunidades, né, dentro ali das relações, tá? A gente vai ter um sextil de Mercúrio com Plutão que fala sobre conversas intensas, que fala ali sobre diálogos muito mais profundos, que pode trazer verdades, que pode trazer revelações, tá? E a gente tem até então uma quadratura entre Sol e Marte. Então vamos lá, né? Eu falei aqui por aspecto, ali o que cada energia ativa, mas vamos falar do conjunto. Tudo isso daqui mostra pra gente o quanto que as nossas relações elas vão passar por uma chacoalhada, né? E quando eu digo relações, entenda que não eu tô falando só de vida afetiva, eu tô falando de vida afetiva, tô falando de parcerias, eu tô falando de trocas com pessoas. Então aqui assim, né, tem certas situações que acontecem e que vão acontecer, que é para justamente mostrar a realidade de cada pessoa, e ali dentro dessa realidade, desses acontecimentos, podem surgir disputas, né, de ideais, de foco. Por quê, né? A gente tem ali, agora eu vou falar por dia, tá? Para poder, até dia 26 eu vou falar assim para trazer todo esse processo de análise para não ficar uma coisa repetitiva. Dia 22 de abril a gente tem uma oposição de Sol e Lilith. Dia 23 de abril o Sol, né, que tá em Touro, quadra Plutão em Aquário, então olha só, né, a ideia. Dia 24 a gente tem aí uma conjunção de Vênus com Saturno, tá? E a gente tem dia 26 um Marte, né? Uma Marte ótimo. Um Marte fazendo uma oposição a Plutão, aonde também tem aí a mistura com a Lua em Touro. Então assim, vamos lá, né? Vênus conjunta Nodo Norte, esse monte de coisa acontecendo, sextil entre Vênus e Urano, sextil Plutão, Mercúrio. Cara, é muita energia de desafio dentro desse mês, tá? É muita coisa assim focada no o que eu quero, o que você quer, o que é meu, tá certo, o que é seu, talvez eu não concorde. As pessoas se mostrando como elas realmente são. E às vezes isso assusta, né, a outra parte, obviamente, porque se você entender ali que você tá impondo uma verdade e ela vai contra a verdade do outro, isso gera uma crise, isso gera ali um impacto. Pode ser dentro de acordos ali com pessoas que você tenha, até mesmo no contexto coletivo, né? Suas ideias, a ideia do outro bater diretamente com você. Ainda mais porque a gente tem ali no Plutão em Aquário, que fala de um senso coletivo, de ideias. A gente também, né, tem ali Vênus, a gente tem também Marte oposto a Plutão. Então, existe ali uma junção de ideologias muito fortes, né, de marcação, aonde aquilo que eu quero impacta o que o outro quer. O outro quer uma coisa, eu quero outra, e a gente vai pro embate, né? E aí também tem essa mistura com Urano que gera ali um caos instaurado, onde se coloca situações em que a pessoa fica assim, meu Deus, né? Do nada estão surgindo situações, e aí eu quero uma coisa, outro quer outra, é a minha liberdade, é meu ideal. Então é um período que é assim, tá, Carol, como que a gente faz?
A gente tenta ver o que vale a pena, amor. Talvez nós não estejamos fazendo nada mesmo. O pau tá atorando e a gente tá assim, ó. Como a gente também tem essa Vênus conjunta com o Saturno, a gente tá muito teimoso em relação pra gente aquilo que é importante. Só que o outro também vai estar. E aí? E aí que a gente vai tentar assim, ó, rezar para poder todo mundo se alinhar no final. Vai ser fácil? Não. Né? Porque as verdades elas são colocadas à frente, não necessariamente para alinhamento, mas sobre imposição também. Né? Onde tem Plutão é isso que a gente quer, jogo de poder. Quem é que manda mais? Então nós podemos esperar um período bem intenso nessa questão, porém também deixando, né, alguns limites sobre os nossos relacionamentos, de forma geral, parcerias, que eu falei, amoroso, social, mas que isso vai gerar ali uma chacoalhada pra gente cair na real o que a gente precisa fazer da nossa vida, e quem a gente quer do lado ou quem não, ou qual é o nosso lado. Aí você vai ter que ver isso, junto às pessoas que vão estar envolvidas nessa energia com você. Mas não vai ter ninguém que vai escapar não, vai estar todo mundo junto, tá? Então o que a gente tem que entender é essas questões, né? Aonde você sente o impacto maior e o que vale a pena para ti. Então fica aí a dica para você analisar todo esse movimento com entendimento de o que eu tiro disso tudo. Qual é o meu lado, o que eu quero para mim e para onde eu vou. Vai ser muito importante esses questionamentos. 27 a gente tem, né, a lua nova em Touro. Então eu trouxe toda uma energia chacoalhando geral, né, caótica. E a gente tem aí uma lua nova em Touro dia 27 que fala pra gente. Então, quais são suas novas estruturas? Quais são seus novos caminhos? Busque por isso. Busque para onde você sinta que você seja acolhida com as suas necessidades, né? Acolhido também com as suas necessidades. Lua nova em Touro, ela fala sobre isso, tá? Sobre novos movimentos. E dia 30 de abril a gente tem Vênus também retornando aí ao signo de Áries, estava até então em Peixes, né? Então mostra também um novo ciclo sobre a nossa vida pessoal, afetiva, financeira. Então nossos impulsos sobre essas áreas da nossa vida, de realização, de conquistas, de energia. Então geralmente Vênus em Áries a gente se posiciona muito mais dentro desses contextos, né? Nossa voz, a gente quer fazer a nossa voz valer, a gente quer ali, né, estar se relacionando com pessoas que estejam alinhadas aos nossos objetivos, que nos valide também, porque Áries é muito do individual, mas que traz um ciclo aí de renovação e novos passos, tanto na vida amorosa, quanto financeira e quanto social, tá? Então é uma energia muito positiva, né? Vindo aí junto com a lua nova. Então é onde fala pra gente muito sobre o nosso caminho, a nossa estrutura. Quais são as estruturas que você busca? Quais você tá tendo hoje? Se a gente for colocar na balança, tá bom pra você ou não? Esse é o meu questionamento que eu faço. Então, é um mês de muito aprendizado, de uma tentativa de não viver o mais do mesmo, mas é um mês que fala pra gente sobre reorganizar aquilo que a gente insiste em teimar, mas sabe que não tá valendo de nada. Um mês que destaca nossas relações e desafios no nosso contexto social e pessoal. É isso, meus amores. Então esse vídeo ficou grande, mas é para vocês terem todas as informações detalhadas. Você confere a carta do dia para saber qual é a carta do baralho cigano que faz a regência diariamente. Você confere de segunda a segunda lá no meu Instagram, vou deixar aqui para você. Também no meu Instagram você confere as energias diárias, então por mais que você esteja vendo aqui, né, a previsão astrológica, no meu Instagram eu coloco também por dia ali os acontecimentos, para você não se perder, porque é muita coisa. Então você consegue ver ali, né, como está a energia do dia, tanto da astrologia quanto do baralho cigano, também com outros conteúdos, onde falo também sobre dicas no seu dia a dia, de ervas, cristais, banhos rituais, enfim. Ali você me acompanha na minha vida pessoal e profissional, tá certo? Então é isso, não deixa de se inscrever, dar like nesse vídeo, comenta o que você tá achando dessa energia de abril, tá? Já compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você gosta, para todo mundo ficar aí na mesma sintonia. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo pra você!